Vamos lá. Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, que deu início na aula anterior, acerca da resposta de circuitos de segunda ordem. Tá? Na aula passada a gente discutiu um pouco sobre os métodos que a gente utiliza para resolver circuitos de segunda ordem. A gente se focou mais em um certo tipo de circuito, que é o circuito RLC, em série ou em paralelo. A gente derivou algumas expressões que são úteis para a resolução desses circuitos e, claro, a gente viu naquela ocasião o comportamento desse tipo de circuito de acordo com a sua resposta natural, ou seja, a resposta quando não tem uma influência de fontes independentes atuando no circuito. Apenas a energia inicial que era armazenada em algum dos elementos que armazenam energia, certo? E hoje a gente vai apenas complementar, tá bom? Esse estudo da resposta de circuito de segunda ordem, estudando a resposta ao degrau, ou seja, a resposta do circuito frente a uma aplicação repentina de uma fonte independente, tá bom? Para exemplificar, para falar um pouco para vocês sobre isso aqui, eu vou hoje falar apenas sobre o circuito RLC em série. Tá? Por quê? Porque a resolução desse tipo de circuito é análoga para os circuitos em paralelo. E depois a gente vai ver que também é análoga para qualquer tipo de circuito de segunda ordem. Tranquilo? Então, para a gente iniciar, vamos analisar esse circuito. Vocês podem ver que é um circuito RLC em série. Eu tenho meus 3 elementos passivos e eu tenho a minha fonte independente de tensão, representada por Vs. Tá? Inicialmente ela está desligada do circuito. A gente vai considerar que, nesse caso específico, a nossa resposta de interesse vai ser a tensão sobre o capacitor. Ok? Então vamos lá. Vamos imaginar, a nossa análise começa a partir do fechamento dessa chave, no instante t0. Então, quando essa chave fecha, a gente tem o seguinte circuito. Tá? Se eu arbitrar as tensões, considerando que o sentido da corrente está indicado dessa maneira, então o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui a queda de tensão no resistor, VR, VL e a minha tensão V, que é a queda de tensão no capacitor. Bem, se eu fizer aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha, eu posso aplicar, por exemplo, em sentido horário, com esse sentido aqui de aplicação, eu vou obter a seguinte expressão. Percebam que a somatória de todas essas tensões dos meus 3 elementos ela vai ser igual à tensão na fonte. Então, eu posso muito bem escrever dessa maneira. VR mais VL mais V, no meu caso é a resposta no capacitor, vai ser igual a Vs. Tranquilo? Expandindo mais aqui, o que eu tenho? O que é VR? VR é o valor de R. Nesse caso, vamos lá, R vezes I, mais VL. Qual é o valor da queda de tensão no indutor? É a sua indutância multiplicado pela derivada da sua corrente no tempo, mais a tensão no capacitor, que é igual a Vs. Tranquilo? Bem, a gente sabe, como a gente quer a nossa resposta V, então convém passar todas as variáveis aqui, todas as incógnitas, para V. E como a gente vai fazer isso? Agora, a gente sabe que a corrente, como é um circuito em série, então a corrente é a mesma em todos os elementos. Então o meu I, ele também vai ser igual a quê? A C derivada de VT. É a relação VI nos terminais do capacitor. Tranquilo? Então, se eu substituir I por essa expressão aqui na minha equação diferencial, o que eu vou obter?
Aqui eu vou obter RC dV igual a LC, a derivada disso aqui novamente, né? Então eu vou ter uma derivada segunda, mais V é igual a VS. Se eu dividir, né, todos os termos, ambos os lados da equação por LC, para eliminar esse denominador, o que é que eu vou obter? Eu vou obter essa expressão, né? Deixa eu desenhar mais caprichado, né? dt mais, eu dividi tudo por LC, L vezes C, né? Então aqui na minha variável vou ter R sobre L dV T mais VLC sobre VS LC. Olha aí. Então aqui eu obtenho a equação, a minha EDO, a equação diferencial ordinária, que descreve o comportamento desse circuito, tá? Para T maior que zero. Não é isso? Bem, se vocês puderem ver, essa primeira parte ela é igual, né, ao que a gente obteve lá na aula anterior, quando a gente está tratando da resposta natural, né, do circuito RLC em série. Tudo bem? O que mudou aqui é a presença desse termo aqui, constante, né, que é devido à resposta da fonte, a influência da fonte na resposta desse circuito. Tranquilo? Bem, como vocês devem saber, a solução dessa equação é composta por vai ser composta por dois termos, né? Ou seja, a minha resposta, vou chamar aqui de resposta completa, ela vai ter dois termos distintos, né? A minha resposta natural ou resposta transiente. Deixa eu desenhar de novo aqui. A minha resposta natural, mais uma resposta, né, devido ao regime permanente, né, que eu vou chamar de resposta forçada. VT. Tranquilo? Então essa vai ser a minha resposta. Então ela vai ter a resposta natural e a resposta forçada ou de regime permanente. Tranquilo? Bem, a resposta natural, pessoal, é a mesma que a gente trabalhou na vez passada. Tranquilo? Essa resposta natural vai depender de quê? Ela vai depender da equação, das raízes da equação característica dessa equaçãozinha aqui. Não é isso? Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Então, essa minha resposta natural, a depender das raízes da equação característica, ela pode ser o quê? Ó, se meu delta for maior que zero, se meu delta for igual a zero e meu delta for menor que zero, tá? Então, eu posso ter esses três tipos de resposta. A resposta natural, tá? Se o delta for maior que zero, né, o meu Vn ele vai ter esse formato aqui. T mais a segunda raiz sobre T. Então ele vai ter esse formato aqui, né? Ora, se meu delta for igual a zero, ou seja, eu só tenho apenas uma raiz, o meu Vn ele vai ter A1 mais A2 vezes T, tudo isso multiplicado por E elevado a S. S é a única, no caso é a única raiz, né? Já que o delta é igual a zero, né? Então, se o delta for menor que zero, eu vou resultar o que, gente? Em raízes complexas, né? Que vão ter esse formato aqui, né? Alfa mais J ômega D. As raízes vão ter esse formato aqui genérico, de um número complexo. Então, a minha resposta
o VNT, deixa eu destacar aqui, meu VNT vai ser E elevado a alfa t, tudo isso multiplicado pelas minhas constantes, né? Cosseno de ômega d t mais A2 vezes seno de ômega d t. Então, a minha resposta vai ter esse formato aqui. Ok? Exatamente o que a gente tratou na aula anterior. Até aqui nada de novo, tá bom? Agora, a minha resposta forçada é ainda mais fácil, né? Essa minha resposta forçada, qual vai ser o formato dela? É a resposta em regime permanente, tá? Então, ela basicamente vai ser o que, né? VFT é basicamente a resposta de V no infinito. Tranquilo? Que nesse caso desse circuito vai ser quem, gente? A resposta. Qual vai ser o valor de V no infinito? Vamos analisar aqui. Opa. Vamos analisar. Então, nesse meu circuito em série, em regime permanente, o capacitor vai virar um circuito aberto, então a corrente vai igual a zero, né? O I no infinito vai para zero. Então, se o I no infinito vai para zero, não há queda de tensão. Então, a tensão no meu capacitor vai ser igual a da fonte. Vai coincidir com a tensão da fonte dependente. Ok? Então, minha resposta forçada, nesse caso específico, vai ser igual a Vs. Beleza? O que vocês têm que se atentar é isso daqui. Nesse caso específico do meu circuito, tá, gente? Isso aqui não é um resultado geral. Vamos lembrar que eu estou analisando um circuito RLC em série. Tá bom? Como eu falei, o modo de obter essas respostas vai ser análogo ao circuito em paralelo. Tranquilo? Logicamente fazendo as mudanças necessárias. Beleza? Então, depois que você obtém o formato da resposta natural, então como é que vai ser a minha resposta completa, né? Voltando aqui em termos. Então a minha resposta completa, nesse caso, vai ser VT, vai ser VS mais algum dos tipos dessa resposta aqui, né? Esse ou esse. Percebam que é muito... em um exemplo qualquer, geralmente eu já tenho o meu valor final, né? Que é o valor da fonte, que geralmente nas questões já é dado. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Imagina que meu delta deu igual a... deu maior que zero. Então a minha resposta vai ser essa, né? E S1 sobre T mais S2T, tá? Vou fazer um exemplo. Imagina que a minha resposta seja essa, né? Uma resposta, esqueci até de falar aqui, né? Aqui é super amortecida. Aqui vai ser o quê? Criticamente amortecida, né? E aqui vai ser o quê? Vai ser subamortecida. Ok? Superamortecida, criticamente amortecida e subamortecida, tá? Então a minha resposta geral, minha resposta completa, vai ter esse formato aqui. Então, como vocês podem ver, as incógnitas que a gente vai obter aqui vão ser A1 e A2, né? E aí a gente vai obter, a gente vai se deparar com o mesmo problema da aula anterior, né? A gente vai ter que, eu tenho duas incógnitas, então eu vou ter que arranjar aí duas equações, tá? Para eu então poder fazer um sistema de equações lineares e descobrir essas incógnitas aqui, né? Ok, como é que você vai obter isso aqui? É utilizando os valores iniciais, né? Então você vai zerar o t. Então
No final você vai ter o que? Vs mais A1 mais A2. Beleza? E de onde é que eu vou obter a outra equação? A outra equação vai vir justamente da derivada de Vt no instante zero. Tá bom? Então, por isso que eu falei na aula anterior que vocês, como prática, né, como exercício, já treinassem vocês calcularem de antemão as derivadas desse tipo de expressões aqui, para cada uma dessas três tipos. Porque na hora de resolver as questões, você já teria o formato dessa derivada já pronto, esse resultado já pronto. Vocês não precisariam perder tempo, né? Tranquilo? Isso aqui, pessoal, é só um exemplo, tá? Caso a resposta fosse super amortecida, ou seja, duas raízes distintas, né? Tranquilo? Então, num caso mais geral, né? O que eu trabalhei com vocês agora foi um circuito RLC em série. Mas o que eu vou... Essa série de instruções que eu separei para vocês é um roteiro que vocês vão usar para resolver qualquer circuito de segunda ordem, tá bom? Por quê? Como eu falei, o circuito de segunda ordem, gente, é um circuito cujo equivalente dele resulta em dois elementos armazenadores de energia, tá bom? Ou seja, pode ser dois capacitores, ou pode ser dois indutores, ou pode ser um capacitor indutor e vice-versa, tá bom? Nesse caso, vamos lembrar, né? Aqui eu estava tratando de quê? De circuitos RLC em série e em paralelo, né? Mas um circuito segunda ordem pode ter, por exemplo, dois indutores. E aí, você vai poder utilizar de cara esse tipo de respostas aqui? Não. Por quê? Só vai complicar porque vocês primeiro vão ter que derivar, né, essa equação. Vocês primeiro vão ter que obter essa equação diferencial. Tá certo? Basicamente a única diferença é que vocês não vão ter as raízes já prontas, né? Porque vamos lembrar, se vocês... Opa, perdi tudo aqui, né? Vamos lá. Se a gente se lembrar, na aula passada, as nossas raízes, né? S1 e S2, como é que elas eram calculadas? Basicamente eu fazia esse alfa, né? Esse alfa, mais ou menos, é isso? Raiz de... Era alfa menos ômega delta. Era isso, né? Aí o que acontecia? Em RLC série, o meu alfa tinha um valor, né? O que mudava basicamente de um circuito RLC em série ou paralelo era o valor de alfa, né? O ômega 0 era o mesmo. O ômega 0, se eu não estiver enganado, era esse valorzinho aqui, né? Então o que mudava de um para outro era apenas o alfa. Tá? Então era uma resposta já pronta. Por quê? Era um circuito RLC. Tá, gente? Agora, quando eu tenho um circuito de segunda ordem de maneira genérica, eu não vou poder usar essa expressão, tá? Preste muita atenção. Eu vou ter que, de fato, calcular essa minha expressão, essa minha EDO, e, por conseguinte, a minha equação característica. Tá bom? Aí só assim você vai... Aí, depois que você obtém a equação característica, aí sim você calcula as raízes, utilizando a fórmula de Bhaskara mesmo, né? Porque, nesse caso, aqui é só uma simplificação, né, de um resultado que eu já conheço. Aí, nesse caso, quando é uma equação genérica, aí você realmente vai ter que obter, utilizando a fórmula de Bhaskara, aquela forma usual. Tá bom? Basicamente, nosso procedimento é esse, né? Procedimento geral para resolver o circuito de segunda ordem. Então, o primeiro passo é determinar os valores iniciais. Tudo bem? Aqui, ó, são os valores iniciais da minha variável. Por isso que eu coloquei um x, tá? Ela representa uma variável qualquer, tensão ou corrente. Então, você determina esse x0 e o
a derivada de x0 em relação ao tempo, tá? Por quê? Porque é através disso aqui que nós vamos, nos últimos passos, né, determinar as incógnitas, as constantes do tipo de resposta, tá? E o meu x no infinito, né? O valor da minha variável no infinito. Por quê? Porque é por meio dela que eu vou determinar a resposta forçada, tá? Ela basicamente vai ser a minha componente forçada da resposta, tá bom? E esses dois elementos eles vão servir para determinar a resposta natural, né? As constantes da resposta natural, beleza? Ok, analisei o meu circuito. Lembrando, né? Para a gente determinar os valores iniciais, a gente primeiro analisa o circuito no instante t menos 0, né? E para analisar a final, a gente analisa no t no infinito, mais infinito, beleza? Só uma correção. O t menor que 0 é para você calcular o x0. Para calcular a derivada, aí você vai ter que analisar o circuito em t igual a 0 mais. Tranquilo? É só essa diferençazinha, tá bom? Por quê? Porque no 0 mais, se você está falando de uma tensão no capacitor, ela vai ser igual a no 0 menos, porque ele não muda instantaneamente, né? O mesmo vale para a corrente no indutor. Tranquilo? Mas beleza. Esse aqui é o primeiro passo, tá bom? O segundo passo é o que? É desligar todas as fontes independentes, né, e aplicar as leis de Kirchhoff. Aí você vai obter uma EDO de segunda ordem, né? Então, para que isso aqui? Por que desligar todas as fontes independentes? Isso daqui, pessoal, é para a gente determinar a resposta natural, tá bom? Então aqui, eu estou utilizando isso aqui para determinar a resposta natural, do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, né? Mesmo que tenha uma fonte independente, a gente, se for uma fonte de tensão, você curto-circuita, se for uma fonte de corrente, você abre. Bom, você elimina a fonte, você zera a fonte. Porque aí você vai estar analisando apenas a resposta natural, tá bom? Aí você vai obter uma EDO, beleza? Aí você vai obter, logicamente, uma equação característica a partir dessa EDO. Aí a gente vem para o passo 3, né? Que é determinar as raízes da equação característica, né? Utilizando a forma de Bhaskara. E, assim, determinar o tipo de resposta natural. Se vai ser superamortecida, criticamente amortecida ou subamortecida. Né? Vamos lembrar, cada um desses três tipos depende do quê? Da quantidade de raízes. Né? Ora, se eu tenho duas raízes distintas, que é quando eu tenho o delta maior que zero, então resposta superamortecida. Né? Vai ser aqueles dois termos lá. Se for igual a zero, eu só tenho uma raiz, né? Então a resposta vai ser criticamente amortecida. Vocês já sabem também o tipo de resposta, o formato, né? E a outra é quando eu tenho um subamortecida, quando as raízes são completas. Beleza? Aí você obtém um tipo de resposta. Então você vai determinar quem? A resposta forçada, que eu falei anteriormente, né? A resposta forçada vai ser igual ao valor de x no infinito. E por fim, na 5 você encontra as constantes desconhecidas da resposta completa. É isso? Vamos prestar muita atenção nesse último passo aqui, tá? Por quê? Quando você vai calcular a resposta, você vai calcular as constantes desconhecidas, né? O meu A1 e o meu A2, né? Você vai fazer aquele valor da derivada, né? De x derivada. Você tem que prestar atenção. Essa expressãozinha é referente à resposta completa, tá? Então você vai ter que colocar a resposta forçada aí. Por quê? Porque é muito comum, às vezes, a gente colocar só a resposta natural. Tá errado, tá bom? Então presta muita atenção nisso aí. Então a gente vai aplicar esse roteiro nesse exemplo aqui, tá? De um circuito RLC em série. Vamos lá. Então eu tenho o meu circuito, gente. Primeiro vocês vão analisar o seguinte, né? A chave estava desligada durante ligada, né? Durante um longo período de tempo.
aqui é 5, tá? O R, ele tem um valor igual a 5. Esqueci de colocar aqui. O R é igual a 5 ohms. Então, eu tenho esse meu circuito. A chave, ela estava anteriormente ligada, né? Aliás, fechada, né? Aqui em regime permanente. Aí eu quero determinar qual é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é determinar o V e I, né? Essas duas variáveis aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos determinar o V, né? Então, qual é o primeiro passo? É determinar, vamos aplicar aquele roteiro, né? É determinar os valores iniciais, ou seja, é o meu V0, derivada de V0, V0 mais no caso, né? E o meu V no infinito, tá bom? Ou seja, os meus valores iniciais e o meu valor lá no infinito, tranquilo? Então, para isso, vamos desenhar, vamos analisar o circuito nesse instante de tempo aqui. Então, nesse instante de tempo, antes da abertura da chave, né, eu tinha esse circuito aqui. O circuito equivalente vai ser esse, né? A fonte, resistência de valor 1 ohm. O meu indutor, ele é regime permanente, né? Então, ele é apenas um fio, um circuito. Vou colocar aqui para indicar que ele estava aqui. O meu nobre capacitor era apenas um circuito aberto, né? E eu tinha essa resistência aqui, beleza? Então tá aqui meu capacitorzinho aqui. Então aqui nesses terminais eu tenho meu V0 menos, tá? E passando pelo indutor eu tenho quem? Tenho meu I0 menos, né? 0 menos. Aqui é 1 ohm também. Perdão, aqui é 5, né? 5 e aqui é 24 volts. Então pessoal, qual vai ser aqui o valor de V0 menos? Ora, perceba que V0 menos, nesse caso aqui, aliás, vamos determinar primeiro o valor de I0 menos, né? Aqui é um circuito bem simples. A corrente que está passando aqui, qual é o valor dela? De I0 menos. I0 menos vai ser igual a quem? 24 sobre a soma desses dois resistores, né? 6 ohms. Que dá igual a 4 amperes. Viu? Qual vai ser o valor de V0 menos? Percebam que a tensão no meu capacitor, né, em circuito aberto, ele vai ser igual à queda de tensão em cima do resistor de 1 ohms, né? Ou seja, a resistência vezes a corrente que está passando nele, que é igual a 4, né? Então, meu V0 menos vai ser igual a 4 volts, beleza? 4 volts. Ora, como é um capacitor, o meu V0 menos é igual ao meu V0, né? Vai ser igual a 4 volts. Então tá aí, meu V0 já está determinado, beleza? Já está determinado. E o meu I0 também, né? De certa forma, porque o meu I0, como é um indutor, a corrente que é no indutor, também vai ter esse mesmo valor, de 4 amperes. Tranquilo? Beleza. Agora, qual vai ser... Vamos lá. Agora, eu tenho que determinar a derivada de V no instante zero, né? Então, para isso, agora, eu vou analisar o circuito no instante de tempo zero mais, né? Ou seja, a chave, ela abriu. Agora a chave não está mais fechada, né? Ela está aberta imediatamente após ela ser aberta. Agora, o meu circuito equivalente vai ser esse, né? O meu circuito equivalente tem um indutor aqui, tem o meu capacitor, viu? Então, nesse instante, o valor de V aqui eu tenho uma corrente passando de
4 amperes, né? Aqui eu tenho uma tensão de V mais de 4 volts, é isso? Deixa eu só apagar isso aqui. I0 mais, para explicitar, né? Que é o meu I0 mais, né? 4 amperes, tranquilo? No meu L, que é 1 ohm, tá? Que é a capacitância de 0,25 farad e 5 ohms, tranquilo. Então, beleza, né? Tá aqui o meu circuito equivalente nesse instante de tempo, tá? O que é que eu estou querendo encontrar aqui? Eu estou querendo encontrar derivada de V no zero, né? Qual é a relação VI que eu tenho derivada da tensão capacitor? É a sua corrente, né? A gente viu que corrente no capacitor é igual a sua capacitância vezes a derivada na sua tensão, não é isso? Ora, se eu quero determinar esse termo, então eu tenho que conhecer esse, né? Mas eu conheço esse termo. Eu conheço esse termo e esse. Presta atenção. ΔV aqui vai ser igual a o IC sobre C. Não é isso? Ora, qual o valor de IC nesse instante de tempo? O valor, como é um circuito em série, o valor da corrente é a mesma em todos, né? Então a corrente que está passando nesse circuito todo é 4 amperes. 4 sobre a capacitância, 0,25. Então eu vou ter que o meu derivada de V, de 0 mais, vai ser igual a 4 sobre 0,25. Vai ser igual a 16 volts por segundo. Olha aí. Muito simples, né? É isso mesmo? 4 vezes 4 é 16 volts por segundo. Tranquilo? Agora a parte mais fácil é determinar o V no infinito, né? Ora, para determinar V no infinito, a gente usa esse mesmo circuito, tá? Porque aqui já é depois da chave fechar, né? Então, perceba que o V no infinito, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser o mesmo valor da fonte. Essa é a parte mais fácil, né? Então, para ter no infinito, né? O V aqui vai ser igual a tensão na fonte, que é igual a 24 volts. Então tá aí, determinei os valores iniciais e os finais. Esse foi o meu passo 1, né? O passo 1. Agora vamos ao passo 2. O passo 2 qual é? Agora a gente vai determinar qual é o tipo de resposta, né? A resposta natural. Então a gente vai desligar todas as fontes, tá? Lembrando que agora a gente não analisa mais nada que venha antes da chave, agora é só depois da chave, tá bom? Então o nosso circuito equivalente vai ser esse daqui. Vai ser esse, né? 5 ohms, 1 Henry, né? 0,25 farad. E aqui é o meu V, viu? Meu V. Ora pessoal, isso aqui é um circuito RLC em série. RLC em série, né? Então, nesse caso específico, como é um circuito que eu já conheço, né, que tem uma topologia já específica, eu não preciso aqui perder tempo calculando a sua EDO, porque já é um valor conhecido, né, já é um valor bem consagrado. Inclusive eu já falei com vocês, as raízes dessa equação característica, a gente pode até pular essa parte, porque as raízes dessa equação a gente já sabe que vai ser igual a menos alfa, tá? Menos alfa, mais ou menos raiz de alfa menos
ômega 0, 2. Beleza? O que a gente precisa saber é que o valor de alfa, quando é um circuito RLC em série, é igual a quê, pessoal? Qual o valor de alfa, né? Se não me engano, deixa eu me lembrar aqui, me recordar. O valor de alfa é R sobre 2L, né? Em circuito é R sobre 2L. E o valor de ômega 0, né? Frequência de ressonância, é igual, né? É isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Qual é o valor de alfa? É 5 sobre 2 vezes L, né? Então, 5 sobre 2. E meu ômega 0 vai ser o quê? Vai ser raiz de 1 vezes 1 sobre 4. Isso aqui vai dar igual a 2, né? Dá igual a 2. Beleza? Então, a minha raiz 1 vai ser quem? Vai ser menos 5 sobre 2 mais 5 sobre 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a menos 5 sobre 2 mais raiz de quanto aqui? 4. Aqui vai dar quanto aqui? 4, 25 menos 16 vai dar igual a 9, né? Então, a minha raiz 1 vai ser menos 5 sobre 2 mais 3 sobre 2, né? Que vai dar igual a 2 menos 2 vai dar igual a menos 1, né? Então, minha primeira raiz é menos 1. A segunda raiz vai ser menos 5 sobre 2 menos 3 sobre 2, né? Vai dar 2 sobre 6, vai dar 8, né? Menos 4. Então, temos aqui as nossas raízes, S1 e S2. Qual vai ser o tipo de resposta, pessoal? Ó, percebam que o meu alfa deu maior que o meu ômega 0. Então, isso vai implicar que a minha resposta vai ser o quê? Super amortecida. É super amortecida. Se é super amortecida, qual vai ser a expressão da resposta natural, nesse caso? Vai ser A1. Qual vai ser a raiz aqui? É menos 1, né? Então vai ser menos t mais A2 e elevado a segunda raiz, menos 4t. Então, esse vai ser o formato da minha resposta natural. Beleza? Vamos para o passo 3 agora. Terceiro passo. Vamos lá. Na verdade, o terceiro passo eu já fiz, né? Os dois que a gente pulou. Porque como nesse caso era um circuito RLC em série, então eu pulei esse segundo passo, porque ele já não precisa, né? Porque eu já tenho o cálculo já direto das minhas raízes. Eu não preciso fazer primeiro a EDO e depois tirar as raízes. Já tem uma fórmula pronta para isso. Então a gente já fez o passo 3, na verdade, né? Então, agora, o que a gente faz? Nós pegamos a resposta. Então, T, a resposta completa vai ser igual a aqui, gente. Vai ser igual a 24 mais menos T mais A sobre 4T. Tranquilo? Essa é a minha resposta, ok? Mas não acabou indo. Por quê? Porque eu tenho que determinar
essas duas variáveis, né? E como é que eu vou determinar elas? Ora, é encontrando a partir dos valores iniciais, né? Então, se você derivar esse valor... então eu preciso também dar derivada, né? Então, se eu derivar essa expressão, o que eu vou obter aqui? 24 vai a zero, né? Então fica zero. Aqui vai ficar o quê? Vou até tirar esse menos aqui. Aqui vai ficar menos A1 mais menos 4 vezes A2. É isso? Então, só refazendo aqui para ficar melhor, eu vou ter o quê? Ter menos A1 menos 4 A2. Olha aí. Perdão, né, gente? Isso aqui, esqueci, eu sempre esqueço. Aqui para t igual a zero, né? Então, para t igual a zero, eu tenho isso. Quando eu faço t igual a zero nessa expressão de cima, eu vou ter o quê? 24 mais A1 mais A2. Olha aí, eu tenho duas incógnitas e duas equações. Tá? Por quê? Qual o valor disso aqui? Qual o valor de delta? Delta não, perdão. A derivada de V zero em relação a t. Se não me engano, deu igual a... Lá naquele primeiro passo que a gente fez, deu igual a 16, né? E o valor inicial de V é 4. Então, eu vou ter menos A1 é igual a mais 16. E eu tenho 24 mais A1 mais A2, que é igual a 4, né? Então, se eu resolver esse sistema, o que é que eu vou obter aqui? Ora, se eu colocar A1 em termos de V4, o que é que eu vou obter? Que menos 16 menos 4 A2. Então, se eu jogar essa expressão na segunda, o que é que eu vou obter? Na verdade, é mais fácil. Como tem negativo em cima e positivo embaixo, é mais fácil eu pegar e somar, né, essas duas expressões. Porque vai eliminar no caso, vai eliminar quem? O A1, mais fácil, né? Então, quando eu faço isso, eu elimino o A1. Eu vou obter o quê? Vou ter 24. Né? 24 menos 4 A2 mais A2 é igual a 20. É isso? Então, eu tenho aqui menos 3 A2 é igual a menos 4. Então, eu tenho que o meu A2 é igual a 4 sobre 3. Então, A2 é 4 sobre 3. Tranquilo? Então, se A2 é 4 sobre 3, o meu A1 vai ser quem? Vai ser menos 16 menos 4 vezes 4 sobre 3. E aqui vai dar 16, né? Vai dar 16. E aqui vai dar menos 16 sobre 3. Beleza? Então, meu A1 vai ser igual a 3 sobre menos 32. Então, tá aí. Então, por fim, qual vai ser a nossa resposta final? De V vai ser 24 mais 4 sobre 3 e A3 menos 32 sobre 3 e A menos 4T. Essa é a nossa resposta final. Tranquilo? A questão ela pede também o valor de I, né? A questão também pede o valor de I. Então o I você faz a mesma coisa. Na verdade é mais fácil, porque o I você pode derivar a partir da expressão de V. Tá bom? Aí eu deixo isso aí
com um exercício para vocês, viu? Aí pessoal, no próximo vídeo eu vou fazer a resolução de alguns exercícios que eu selecionei, tá bom? E lembrando que esse é o nosso último conteúdo teórico, certo? Aí na próxima aula vai ser mais uma aula para tirar dúvidas de revisão, tá bom? Aí depois dessa aula, passou uma semana, vai ser a nossa última prova, certo?